Estamos aqui entrando no manguezal da Reserva Biológica de Guaratiba. A gente está numa feição do manguezal conhecida como planície hipersalina ou também conhecida como apicum, né? Essa é uma área desprovida de vegetação ou colonizada por vegetações herbáceas que são adaptadas à alta salinidade, que é o que caracteriza essa feição aqui do manguezal. Como a gente vai ver mais adiante, é uma feição que assume uma importância enorme na medida em que funciona como zona de retração, zona de acomodação do manguezal em cenários de elevação do nível do mar. O Núcleo de Estudos de Manguezais iniciou a ser estruturado em 1994, mais ou menos. E a partir daí a gente começou a fazer estudos nessa região de Guaratiba, ou seja, que é a Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, que é atualmente a nossa principal área de estudo. E mais ou menos em 1998, final da década de 90, a gente estruturou esse projeto que a gente monitora até hoje os manguezais, já pensando naquela época em possíveis efeitos ou respostas dos manguezais às mudanças climáticas, basicamente à elevação do nível médio relativo do mar. Ou seja, são cerca de 15 anos, um pouco mais, de monitoramento daquelas florestas. Então, áreas que antes eram planícies hipersalinas, lá no início da década de 90, hoje já são florestas de mangue. Bom, aqui a gente está na transição da planície hipersalina com a floresta de mangue, tá? E exatamente nessa zona aqui que a gente consegue observar com maior clareza, né, a resposta do manguezal ao processo de elevação do nível médio relativo do mar. Tá? Então, a gente consegue observar claramente, olhando aqui essa zona de transição da floresta, né, diferentes patamares de altura, né, da floresta, que representam basicamente idades médias em cada uma dessas zonas gradativamente maiores, ou seja, a idade da floresta aumenta nesse sentido. Tá? Então a gente tem algumas árvores bem jovens aqui, com alguns meses ou 1 ou 2 anos de idade, que recrutaram essa planície hipersalina há pouco tempo. E ao fundo a gente vê árvores aí já com 5 anos de idade no primeiro plano, e mais ao fundo já árvores com 10, 15, até 20 anos de idade, que a gente vem monitorando, né? Ou seja, o seu crescimento já há cerca de 16 anos. E a gente faz isso através do estabelecimento de parcelas de monitoramento permanente. Tá? Então aqui a gente tem um dos vértices dessa parcela, essa foi a última parcela instalada aqui, ou seja, a gente instala cada parcela a partir do momento que a gente observa um novo avanço de uma planta de mangue além da última parcela permanente. Então, por que esse avanço está acontecendo? Ele está acontecendo em função ou como resposta à elevação do nível do mar, que provoca então o aumento da frequência de inundação pelas marés nessa zona, tá? E, consequentemente, a atenuação das condições ambientais para o crescimento das árvores aqui, especialmente a redução da concentração de sais nesse solo. Além disso, o que a gente observa também é que a velocidade de avanço ela é modulada por oscilações climáticas. Então hoje a gente sabe que esse processo ele não é um processo contínuo, mas o manguezal se comporta pulsando, e isso são respostas relacionadas aos ciclos úmidos e ciclos secos. Ou seja, quando a gente tem um período de anos, muitos anos seguidos, relativamente secos, aumenta o estresse hídrico e o estresse salino, ou seja, pouca disponibilidade de água e uma salinidade muito grande, as plantas ficam mais estressadas, e a tendência é que a floresta encolha, ou seja, na borda, na transição entre a floresta e a planície hipersalina, você tem um recuo da floresta e uma expansão da planície hipersalina. E de forma contrária, quando você tem um período muito úmido em determinados anos seguidos, a floresta se expande. Por quê? Porque as condições ficam mais favoráveis. E isso é extremamente interessante também, por quê? Porque isso nos permite, através do entendimento dos ciclos, o que possa vir a acontecer com as florestas de mangue, caso a gente tenha alteração ao longo desse tempo ou a longo prazo da disponibilidade de água, associado ao aumento ou redução de chuvas em determinadas regiões. Bom, agora a gente está na outra ponta da porção desse processo de avanço que a gente está monitorando. Tá? Então essa daqui, aquela
a parcela anterior era a última, mais jovem. Essa daqui, indicada por esse vértice, né, por esse tubo que marca o vértice da parcela. Essa aqui foi a primeira parcela que a gente começou a monitorar. Ou seja, quando a gente chegou aqui em 1998, a floresta vinha basicamente até aqui. Tá? E a partir desse ponto aqui, a floresta já avançou quase 100 metros até aquela parcela que a gente verificou anteriormente. Tá? Então, aqui o que a gente consegue ver? A gente consegue ver uma floresta mais envolvida, né? Árvores mais altas, com diâmetro mais largo, porque elas são pelo menos 15 anos mais velhas do que aquelas que a gente observou nas últimas parcelas permanentes marcadas. Bom, agora a gente está na floresta de franja, né? Ou seja, no final da floresta, na beira do rio Piracão. Nessa zona aqui a gente tem frequência de inundação pelas marés máxima, e isso gera condições ambientais ótimas para o desenvolvimento dessas florestas, por isso que a gente vê uma floresta mais desenvolvida, com maior altura, maior diâmetro médio, não apenas em função dessas condições ambientais mais favoráveis, mas também pelo fato de serem árvores mais velhas. O que a gente observa é um dos efeitos da elevação do nível do mar sobre o manguezal, que é exatamente esse processo, um processo erosivo, tá? Que provoca queda e morte de árvores, né? Erosão sedimentar também, e isso acaba representando perda de área de floresta de mangue nesse ponto, que é compensado em longo prazo pela colonização da planície persalina lá na outra ponta da floresta. Isso acaba gerando um processo de migração da floresta de mangue em direção ao continente. E a partir desse aprofundamento que a gente consegue aqui na região do Rio de Janeiro, Guaratiba, a gente começa a expandir e ver se outras florestas de mangue no Brasil se comportam da mesma forma. O que motivou exatamente esse estudo ao longo do litoral brasileiro foi uma outra linha de pesquisa que também está ligada às mudanças climáticas, mas não como resposta, mas ligada à parte de mitigação, que é o papel dessas florestas em absorver carbono. Aqui a gente tem uma trincheira de 1 metro cúbico que a gente utiliza para quantificar a biomassa de raízes e, consequentemente, o armazenamento de carbono, o estoque de carbono nas raízes dessas árvores de mangue. Tá? Então a gente cava essas trincheiras de 10 em 10 centímetros para avaliar como varia a biomassa de raízes com a profundidade. A gente mede as árvores numa determinada área, vamos supor em 1 hectare, sem precisar destruir a árvore. Então, você medindo o diâmetro do tronco e a altura do tronco, você joga nesses modelos que a gente já desenvolveu, são modelos bastante precisos, e a gente consegue estimar a biomassa, ou seja, o peso que essas árvores têm. Então, cada árvore em 1 hectare, eu somo isso tudo, eu vou ter algumas toneladas por hectare de biomassa, matéria orgânica. Dessa biomassa, a gente utiliza um fator de conversão que cerca de 45% da biomassa é carbono. Então eu sei quanto existe de carbono na floresta. E esse carbono que está na árvore é um carbono que foi absorvido da atmosfera através do processo de fotossíntese. Quando eu faço essa análise, esse valor ele é mais ou menos na mesma ordem de grandeza de qualquer floresta tropical úmida. Porém, quando eu faço, que são estudos que são muito mais raros na literatura e a gente começou a realizar esses estudos, quando eu faço a quantificação do que está sob o solo também, que são as estruturas das raízes, as florestas de mangue têm muito mais biomassa de raízes do que as florestas tropicais terrestres. Tem 2 aspectos importantes. Um é a capacidade da floresta absorver. O outro fato é, quando você sabe quanto tem de carbono na tua floresta, você sabe quanto mais de carbono você estaria jogando para a atmosfera se você destruísse essa floresta. Então, isso auxilia na quantificação e essas quantificações são feitas pelos países, o Brasil também faz isso com frequência, que são os inventários nacionais de emissões. Você pega todos os setores, transporte, indústria, agropecuária, tudo, e vê quanto que o país está emitindo e quanto está absorvendo de carbono. E essa quantificação brasileira, no que tange as florestas de mangue, tem alguns equívocos. Então, a gente espera, através desses nossos estudos, contribuir para tornar mais preciso esse inventário nacional, ou papel, melhor dizendo, dos manguezais no contexto do inventário nacional.